Pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula sobre o Código Penal Militar. Hoje nós falaremos sobre a usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. São vários crimes que constam nesse capítulo. Continuamos estudando aqueles crimes contra a disciplina ou autoridade militar, tá bom? Lá do artigo 167 para frente. O primeiro crime aqui no 67, dentro desse tópico, é assunção de comando sem ordem ou autorização, tá? Assunção de comando sem ordem ou autorização. Grava o nome do crime. Assumir um militar sem ordem ou autorização, salvo em grave emergência, qualquer comando ou a direção de estabelecimento militar. Pena, reclusão, ó. Reclusão de 2 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sim, pessoal, esse crime aqui está dizendo o seguinte, ó. Primeira coisa que ele fala assim, ó, assumir o militar. Evidentemente que é um crime praticado só por militar, até porque ele que vai assumir o comando. Assumir o militar o quê? Desde que seja sem ordem e não tenha, sem ordem ou autorização, ou não seja em caso de grave emergência, se o militar assumir qualquer comando ou direção de uma unidade militar, ele praticou o crime. Imagina o seguinte, polícia militar, por exemplo, tem núcleo, né, policial militar, NPM, núcleo policial militar, né, que é núcleo, às vezes, formado por 5, 6 policiais, lá do interior. Imagina aí, né, seu estado, eu chego lá e falando, não, agora aqui quem vai assumir esse comando aqui sou eu. Tá? E eu começo a dar ordem para fazer aquilo, tal, matéria inerente a serviço, piriri, parará. E eu estou assumindo, sem ordem ou autorização, porque não teve uma ordem superior, vai lá e assuma o comando do núcleo, vai lá e assuma a companhia, vai lá e assuma o pelotão. Não, assumir o comandante, assumir o militar sem ordem ou autorização, salvo em grave emergência, qualquer comando ou a direção do estabelecimento militar. Ora, neste caso, para assumir o comando de um batalhão, para assumir o comando de uma companhia independente, para assumir o comando de uma brigada, você tem que ter os trâmites legais. Você foi nomeado, você foi designado, tal. Não. Agora o sujeito chega e bota a panca no sentido de assumir ali, ó. É como se fosse uma usurpação mesmo. Não tem aí autorização para assumir o comando e está assumindo. Praticou esse crime que a pena vai de reclusão de 2 a 4 anos, tá? Agora veja bem. É possível que tenha uma grave situação, né, que a pessoa, mesmo sem autorização, assuma o comando. Claro, pessoal, claro. Imagina você está passando. Aliás, você está até no seu momento de folga. E aí, né, imagina que o comando tem aí uma situação na cidade que teve uma greve aí, e aí teve uma perturbação na ordem pública e tal. Você é tenente. Eu sou o comandante da companhia, tá bom? Você está até de folga. O comandante de companhia ficou doente. Você nem é o subcomandante. O subcomandante nem sabe para onde está. E precisa de uma intervenção rápida em determinado local, porque ó, o pessoal está de greve e está quebrando tudo e não sei o quê. E para você chegar lá, bota a tropa, pessoal, estou assumindo o comando aqui. Mas cadê a ordem? Você é comandante da companhia agora? Cadê a ordem? Você praticou o crime, tenente? Né? Se você assumiu, e olha que você nem estava lá, ficou sabendo, estava nos momentos de folga, foi para lá e assumiu o comando. Você não praticou esse crime porque aí existia uma emergência, tá bom? Então, assumir o militar sem ordem ou autorização, salvo em grave emergência. Qualquer comando ou direção de estabelecimento militar, claro. Comandante tem que seguir uma formalidade. Vai ter a nomeação, vai ter a designação, ele vai lá, vai ter a passagem de comando, piriri parará, todo certinho. Tá? Professor, e aquela situação de um cara querer fazer sacanagem com o outro? O cara senta lá na cadeira do comandante, ó. Imagina aqui, ó, você
terceiro sargento, e eu acabei de chegar na unidade, tá? Vou dar um trote no Marciano. Você, terceiro sargento, senta lá na mesa do comandante da unidade, no comandante da companhia, e fala para um colega lá, chama lá o Marciano lá. Eu chego lá e falo, Marciano, ó, é o seguinte, sou o comandante aqui, traz um café para mim aí. Ó. Eu vou lá e sirvo o café para você. Será que você praticou esse crime? Não, porque você está de sacanagem, você está de brincadeira. Você não deu ordem referente a serviço, né? Você não assumiu o comando propriamente dito para gerir a unidade. Você está ali de forma a brincar. Você não tem o dolo de assumir a gerência, de estar à frente ali. Você sentou na cadeira para dar um trote em mim. Ô Marciano, pega uma água lá para mim, pega um café para mim aí, tal. Eu não conheço você, estou achando que você é comandante e tal. Aí depois você caiu na brincadeira, piriri parará, tal, é trote, cara. Eu vou falar para você, você praticou o crime do 67, porque assumiram o comando sem ordem ou autorização. Não, ele não está assumindo o comando. Assumir o comando aqui, ó, é tomar a gerência daquela unidade militar, tá ok? Pena, reclusão de 2 a 4 anos, tá? Nome desse crime, assunção de comando sem ordem ou autorização. Conservação ilegal de comando. Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois de receber ordem de seu superior para deixá-los, ou transmiti-lo a outrem. Pena, detenção de 1 a 3 anos. É o contrário daquele outro. Aquele outro é assumir o comando sem autorização, sem ordem legal, e não tem nenhuma grave situação de ordem pública, emergência. Aqui não. Imagina que você é um comandante do batalhão e o comandante-geral da PM destituiu você e mandou o Marciano para ir lá assumir. Você falou, negativo. Eu não vou passar o comando para você. Eu não vou passar o comando porque esse comandante-geral da PM está de sacanagem e tal. Então você não quer transmitir para mim. Você quer permanecer ilegalmente, porque veio uma ordem superior para você passar o comando para mim e você não quer. Você praticou o crime de conservação ilegal de comando. Mas eu, quando entrei, eu estava legítimo. Sim, você entrou com autorização legal, tranquilo. Mas recebeu uma ordem para deixar o comando, para passar o comando e você não quis. Porque, conservar comando ou função legitimamente assumida. Você assumiu, tranquilo, teve uma autorização para você assumir. Daqui 3 meses, você pisou na bola, ou sei lá, passa o comando aí para o Marciano. Você não quis passar, crime descrito no artigo 168, tá? Operação militar sem ordem superior. Determinar o comandante sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa. Movimento de tropa ou militar. Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Nome do crime é operação militar sem ordem superior. Determinar o comandante não é qualquer militar, cuidado com aquela questão, né? Determinar o militar sem ordem superior, não. Determinar o comandante sem ordem superior e fora dos casos em que essa ordem se dispensa. Movimento de tropa ou ação militar. Senhores, imagina que agora o comandante de um batalhão de fronteira, do Exército, vamos pegar isso aí, é missão decorrente da atividade fazer patrulhamento na fronteira. Tá, beleza. Agora, um serviço fora dessa regra, ele precisa de uma autorização da brigada, na qual o batalhão está vinculado. Tá? Por exemplo, o comandante do batalhão, 2º Batalhão de Fronteira em Cáceres, Mato Grosso, querendo fazer uma operação conjunta com a aeronáutica, assim desloca a tropa para determinado local. Ele praticou esse crime porque ele não pediu autorização para a brigada. Ele não pediu autorização para o escalão superior. E ele deslocou, determinar o comandante sem ordem superior e fora dos casos
em que essa ordem se dispensa, movimento de tropa ou ação militar, tá? Hierarquia e disciplina. Claro que se estiver dentro das suas atividades, não precisa ficar pedindo autorização. Agora, fugiu daquela atividade, tem que ter autorização se for deslocar tropa ou se for empregar tropa, sob pena de praticar esse crime, pena reclusão de 3 a 5 anos. Moral da história e detalhe interessante, quem pratica esse crime não é qualquer militar, é o comandante, tá? Operação militar sem ordem... aqui sim. Forma qualificada, desculpa. Parágrafo único. Se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra a força, navio, aeronáutica ou aeronave de país estrangeiro, a pena é de reclusão, né? Aqui, ó, essa operação militar sem ordem superior... determinar o comandante sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa, movimento de tropa ou ação militar, a pena de reclusão de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos, tá? Por exemplo, vamos lá, o comandante de um batalhão de fronteira organizou uma operação conjunta com uma outra unidade ou com uma outra força, sem pedir autorização. Ele praticou esse crime. Se ele faz isso nestas condições, a pena vai ser de reclusão de 4 a 8 anos. Quando? Se o movimento da tropa ou a ação militar é em território estrangeiro ou contra a força, navio ou aeronave de país estrangeiro. Reclusão de 4 a 8 anos se o fato não constitui crime mais grave. Deixa de ser de 3 a 5 para ser 4 a 8. Por exemplo, ó, o comandante do 2º Batalhão de Fronteira determinou uma incursão na Bolívia, sem ordem superior. Senhores, isso aí, primeiro que para entrar no país estrangeiro, você já necessita de toda uma situação de, inclusive, Itamaraty, relações exteriores e tudo mais. Muito bem. O comandante, ele determinou, que a tropa entre em território estrangeiro, ou em ataque um navio ou uma aeronave, pertencente a país estrangeiro, sem autorização legal, praticou esse crime, operação militar sem ordem, e é qualificado no sentido de que a pena aumenta de 4 a 8 anos. Vai ser de 4 a 8 e não de 3 a 5 anos, tá bom? Ordem arbitrária de invasão. Ordenar arbitrariamente o comandante. Veja que pena, aqui o crime é para o comandante também. Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra, moto mecanizado, a entrada de comandados seus em águas ou territórios estrangeiros, ou sobrevoá-los, pena, suspensão do exercício do posto de 3 anos ou reforma. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo do Lá Concurso por apenas 10 mensalidades de R$30. Então convido vocês a acessarem um link aqui embaixo, laconcurso.com.br, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós aqui do Lá Concurso estamos preparando nós preparamos uma super preparação para vocês para o concurso da PM Bahia, e eu tenho certeza, cara, certeza, aliado à nossa metodologia do Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador, aqui você só assiste as videoaulas, faz as tarefas, faz os exercícios, pratica, faz as suas anotações com o nosso vídeo, que eu tenho certeza que você ficará super competitivo. Aliás, você quer esse material aí de apoio do professor? Então clique aqui embaixo, vai lá no site laconcurso.com.br, clica lá em documentos, a pasta correspondente a essa videoaula, e você pode fazer o download do material gratuitamente aqui no LAC, ok? Forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá